Já estamos de volta, é o Brasil Urgente para Campinas e região nesta sexta-feira. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui a Denise Solange, que é dona da revista Evidência. A Denise que conferiu ontem ao Brasil Urgente para Campinas e região e também a toda a nossa equipe aqui do Brasil Urgente um especial reconhecimento diante dos trabalhos prestados aqui na tela da Band. Faturei ontem lá junto com o Vinícius Boer, em nome de toda a equipe da Band, o Prêmio de Destaque Empresarial 2012 na cidade de Limeira. Fiquei muito feliz com isso, quero agradecer demais a sua audiência que faz com que esse programa seja reconhecido. E esse reconhecimento não é só do Brasil Urgente, não é só da equipe do Brasil Urgente, mas é um reconhecimento seu, que está aí do outro lado e que, acima de tudo, quando discute com a gente, quando coloca em discussão os assuntos aqui na tela da Band, faz com que esse universo crescente de discussão, de pensamentos positivos, enfim, né, de discussões pertinentes ao desenvolvimento da nossa sociedade possa se fortalecer. Então, muito obrigado ao pessoal da revista, também a Denise, obrigado pelo carinho e pelo reconhecimento, viu? Olha, eu digo sempre aqui no Brasil Urgente para Campinas e região sobre a preocupação que eu tenho com a droga, né? A droga, infelizmente, está matando direta ou indiretamente. A droga tem feito com que as pessoas se percam no mundo de desilusão, no mundo da morte, diga-se de passagem, porque a droga tem matado a todos, a todos. E olha só esse desastre provocado pela droga, e desde já eu invoco aqui a sua participação. Pode mandar para cá o seu torpedo, pode mandar para cá a sua opinião a respeito desse caso. É desastre familiar em Campinas. Uma consultora imobiliária de 27 anos foi espancada até a morte pelo próprio irmão. O homem é suspeito de matar a irmã, ele que é usuário de drogas. Essas marretadas atingiram a cabeça da vítima. Ela morreu com 6 marretadas. 6 marretadas foram suficientes para matar essa moça que morava nessa casa, olha, que ela ajudou a construir, né? Essa casa que ela lutou para ter, né? Essa casa onde ela estava abrigando o irmão, que já havia inclusive, né, saído da casa onde ele morava com a esposa, porque simplesmente, em função do uso de drogas, a esposa dele já não aguentava mais. Já não aguentava mais. E a moça, olha, com um futuro brilhante pela frente, muito nova, não é isso, Vinícius? 26 anos, com uma vida inteira pela frente, acabou sucumbindo às ações desse canalha, né? Porque vai falar o que desse camarada aí? É um canalha. Matou a menina com golpes de marreta, porque a menina parece que estava questionando, né, o irmão diante do uso de drogas. Diante do uso de drogas. Que canalha, hein? Que canalha. Como é que é, ô Vinícius? A menina tinha que fazer um trabalho, não é isso? E acendeu a luz. Aí o irmão estava dormindo na sala, muito louco pelo jeito, né? Sob o efeito de drogas. E aí não concordou lá com a irmã que acendeu a luz da própria casa. Ela abrigava o irmão dela, porque o irmão não tinha para onde ir. E aí o irmão descontente, né? Porque ela acendeu a luz, ela precisava continuar um trabalho no computador. Ele pegou a marreta, atacou a menina, deu 6 marretadas na cabeça da jovem, né? Que acabou morrendo. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Olha, é uma tristeza sem tamanho. Não dá nem pra gente tentar se colocar no lugar da mãe, né, dessa menina aí. Porque são 2 perdas, né? Primeiro, o filho que está tomado, perdido pela droga, completamente refém da droga. Do outro, uma moça jovem que se vai porque simplesmente foi vítima, né, indireta da droga. E a droga mata mesmo, direta ou indiretamente. Direto ou indiretamente. Foi na frente da mãe que ele matou, Vinícius? Foi isso? Nossa Senhora, Deus do céu, parece que a mãe tentou separar a briga dos irmãos, tentou tirar o irmão drogado de cima da menina. O que é isso aí, hein?
Isso aí é pino de cocaína, hein? Isso aí é pino de cocaína. Comprovando aí que o rapaz usava droga dentro da própria casa, né? Gente do céu, olha, a mãe parece que assistiu a tudo, inclusive tentou separar a briga, não conseguiu, viu a filha morrer diante dessas agressões. Deixa eu ver aí a entrevista da mãe. Quero só um trechinho, daqui a pouquinho nós vamos trazer a reportagem completa. Olho na notícia. Vai dormir, deixa ela fazer o trabalho dela, ela tem que trabalhar. Aí ela falou assim, ai Beto, deixa eu trabalhar, se eu não trabalhar eu não posso ajudar a mãe. Ela falou assim, a mãe sozinha não dá conta. Aí ele pegou, ele falou assim, ah, é assim? Ele pegou, entrou lá dentro, catou a marreta. Pegou a marreta e atacou a filha, né? Pegou uma marreta e atacou a filha e deu nisso aí, olha. A menina chegou a ser internada com alguns sinais vitais, mas no hospital ficou comprovada a morte cerebral. A jovem acabou morrendo, a morte foi confirmada pelo Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, né? E o rapaz, daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes sobre ele. Parece que ele fugiu na hora, mas depois voltou para casa e aí conseguiram surpreendê-lo lá na porta de casa, é isso, Vinícius? E ele foi, inclusive, linchado pelos moradores, pelos vizinhos, que não se conformaram com essa situação. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes para você. Vem comigo aqui, eu estou esperando o seu e-mail. Que tristeza, viu, gente? Eu falo da droga aqui, eu falo da droga com um nojo enorme da droga, de quem é traficante, de quem coloca isso na rua. Porque é isso que está destruindo a nossa sociedade. É isso que está matando, aos poucos, os nossos filhos, os nossos entes queridos. Por isso que eu falo da droga, né, com esse negócio, sabe, essa sensação terrível que a gente tem de falar de coisa ruim. Pois é por isso aí, olha, por essas e outras que eu fico pedindo aqui penas severas, que eu peço todo santo dia que a gente possa punir essas pessoas, né, e deixar essas pessoas presas o maior tempo possível, para que essas pessoas na rua não possam matar diretamente ou indiretamente os nossos entes queridos por meio dessa droga, que o próprio nome diz, né? É uma droga mesmo, não tem jeito. Pode mandar seu e-mail para cá, burgcampinas@band.com.br, burgcampinas@band.com.br. Você participa também pelo Ligue Band, que é o 199685-1010. Você digita 3 para entrar no Brasil Urgente, 3 para participar e 1 para finalizar. O custo é de uma ligação normal para o telefone celular. Você pode participar também pelo Torpedão. Tem aí o Torpedão BR de Brasil, a sua informação e o seu nome, você manda para o 72250. BR de Brasil, a sua mensagem e o seu nome, mande aqui para o 72250, o custo de cada torpeda de 31 centavos mais impostos. Mande quantas mensagens você quiser aqui pra gente. Vem comigo aqui, olha, e preste atenção. Porque se você anda precisando renovar a sua casa, nós vamos dar um jeito aqui no Brasil Urgente. Pois é, o Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabras. E nós vamos sortear nesse mês de novembro móveis para a sua sala. Você gostou, não é? Então participe. É só ligar no 9685-1010, você digita 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Qual a sua grande história de verão? A resposta mais criativa ganha um sofá e um rack. Todo mês o Cantinho Marabras vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove a sua casa com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Olha, vândalos invadem escola estadual em Sumaré e botam fogo na biblioteca. Mas não foi outro dia aqui que nós contamos também a respeito de uma escola lá em Sumaré, alvo de vândalos. É a mesma escola, Vinícius? Meu Deus do céu, é a mesma escola. Parece que nesse caso aí mais da metade dos livros usados pelos alunos foram queimados, não é isso? Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. O ato de vandalismo aconteceu na Escola Estadual Professor Vito Carmine Cerbasi, no Jardim Santa Madalena. Para ter acesso ao interior do colégio, os vândalos pularam este muro. Quando já estavam lá dentro, eles invadiram a biblioteca e colocaram fogo em parte dos livros. Mesas, cadeiras e grande quantidade de material didático foram danificados.
O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para conter o incêndio. Infelizmente acabou, consumindo, carteiras, livros, cadeiras. 12 lâmpadas fluorescentes da escola foram roubadas. 6 delas encontradas horas depois na canaleta de água pluvial que abastece o colégio. Por causa do vandalismo, os alunos ficaram um dia sem aula. De acordo com testemunhas, o caseiro que mora no local não teria visto quem foram os responsáveis pelo ataque e até acabou ferido. O caseiro acabou se ferindo durante o atendimento, em apoio aos nossos membros do Corpo de Bombeiros, e acabou sendo atendido pela nossa unidade de resgate. Esta não é a primeira vez que ações como esta acontecem no colégio. No dia 10 de setembro deste ano, o lugar foi invadido por marginais por volta da 1h da manhã. Marginais arrombaram este portão que fica dentro da escola. Em seguida, entraram na sala de informática e estouraram o armário onde ficavam guardadas todas as provas. Depois, levaram todo o material para o pátio e atearam fogo. Helena tem 2 filhos que estudam no colégio e está preocupada com a falta de segurança. São vândalos que entram para destruir uma coisa que não pertence a eles. Eles estão destruindo uma coisa que pode servir para irmãos, para primos, sobrinhos. É a escola das crianças. A mãe afirma que os alunos são os mais prejudicados com os atos de vandalismo, já que ficam sem aulas enquanto a escola se organiza. As crianças perdem aulas. Ontem minha filha tinha uma prova oral, perdeu, não sei quando ela vai fazer novamente. A Secretaria Regional de Ensino de Sumaré confirmou os ataques e informou que houve perda de material didático, mas que tudo deve ser reposto nos próximos dias. A Fundação de Desenvolvimento da Educação já pediu adiantamento no projeto de reforma da escola e também o reforço na segurança. Não é possível, né, gente? Isso aí é mau exemplo, sabia disso? É mau exemplo. A pessoa que não respeita o patrimônio público, não respeita aquilo que é dela mesma, né? Porque quem paga a escola pública somos todos nós, né? É o pai do vândalo, é o próprio vândalo. Ele mesmo é que com o pagamento dos impostos, e todo mundo paga imposto, né? Seja diretamente ou seja nos produtos que são comprados, nos impostos agregados, todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto, né? E é com esse imposto que se sustenta a educação, que se sustenta a saúde. Daí, de repente, se alguém atenta contra uma escola pública, está atentando contra o próprio bolso. Oh, canalice pura isso aí, viu? Olha, destruíram na maldade. Destruíram na maldade. Os alunos chegaram a ficar sem aula, ô Vinícius. Os alunos chegaram a ficar sem aula, né? E a polícia agora tenta localizar os responsáveis por esse vandalismo. E não é o primeiro, hein? Não é o primeiro caso de vandalismo. Numa outra ocasião também atearam fogo na escola, né? Nesse caso aí a biblioteca inteira foi para o espaço. Perderam tudo lá na biblioteca. A Secretaria de Saúde informou que vai repor esses livros. Aliás, a Secretaria de Educação informou que vai repor esses livros, né? Só que, né, o prejuízo é enorme. O tempo que o aluno fica fora da escola. Faça-me o favor, hein? Cretinice pura, esse tipo de coisa. Isso aí não pode nem ser considerado como brincadeira. É adolescente, é jovem que faz brincadeira na sala de aula. Não, isso é falta de exemplo, falta de educação, né? É um ato de vandalismo e as pessoas precisam ser punidas por isso. Os responsáveis precisam ser identificados e punidos. Sabe qual é o grande problema? É que a gente volta naquela máxima, né, da discussão a respeito da maioridade penal. Se você coloca um adolescente aí aos 16, 17 anos cometendo esse tipo de infração num sistema, não estou dizendo que é na prisão, hein? Não estou dizendo que é na prisão, mas num sistema de ressocialização, num sistema de reformatório, porque ele fez esse tipo de coisa, certamente, se as coisas acontecerem da maneira como tem que acontecer, nós vamos ter adolescentes melhorados, jovens adultos, que certamente não vão cometer mais esse tipo de coisa. Agora, o que acontece? Você pega o jovem infrator hoje, né? O jovem infrator não está nem aí, não tem punição, meu Deus do céu. Não tem punição, ele sabe que não vai acontecer nada. E essa falta de punição, que é a impunidade, é o grande combustível para que isso continue acontecendo, né? É um convite, aliás, para os delitos
que estão sendo cometidos. É um convite, porque ele sabe que ele não vai ser punido. Pronto, é acabou, né? Essa impunidade, infelizmente, impera no nosso país. Nós vamos continuar acompanhando esse caso aí. É o segundo caso já, hein, envolvendo ataque a uma escola. Pode vir comigo aqui, me dá as imagens. Parece que teve susto na rodovia, é isso? Susto na rodovia. Aliás, não é na rodovia, é na Avenida Deputado Luiz Eduardo Magalhães, lá no satélite Íris, né? Deixa eu ver as imagens aí, por favor, porque parece que alguns animais estavam soltos na pista. Deus do céu, olha o perigo. Olha só o perigo. E aí o caminhão não consegue esperar, né? Forma-se uma fila. Olha só que perigo isso aí, gente. Olha só, o caminhão está insistindo, ó. O caminhão está passando. Meu Deus, isso pode causar um acidente. Isso pode causar um acidente. E essa travessia aí é comum, ô Vinícius? Essa travessia aí é comum? Isso aí quando a gente mora no interior, olha motoqueiro, olha. Motoqueiro se arrisca, né? Ainda bem que passam todos em fila ali os animais, mas sempre sobra um perdido, né? Sempre há o risco de algum desses bichos aí serem atropelados. Ninguém estava responsável por esses bichos, não? Hein? Eles estão pastando ali na vegetação, olha, às margens do bairro e colocando em risco a vida de quem passa por... Ah, tinha gente conduzindo sim, hein? Tinha gente conduzindo sim, mas é perigoso demais. É perigoso demais. Esse tipo de travessia é comum, né, acontecer para quem mora em cidade pequena, por exemplo, ou nasceu, conhece cidade pequena, sabe que isso é comum de acontecer. Mas tem sinalização, travessia de animais, né, monta-se ali um esquema especial. Nesse caso aí parece que os bichos estavam soltos. Parece que os bichos estavam soltos. Olha o perigo, que risco. Meu Deus do céu. Trocando ali de pasto, né, ou de pastagem. Dura um bicho desse aí se assustar com alguma coisa, sair para cima de um motociclista como esse que está aí parado, olha, de um carro, alguém não percebe, vem numa ultrapassagem e acaba atingindo um bicho desse aí, o acidente é gravíssimo nesses casos. É gravíssimo, né? Precisa apurar. A gente já comunicou a INDEC, ô Vinícius? Precisa comunicar a INDEC porque essa travessia aí deve ser bastante comum. Se for de fato uma travessia de um terreno para o outro, tiver o registro certinho, porque tem gente conduzindo, olha, aí é preciso estabelecer ali uma sinalização diferenciada e pronto, né, para poder melhorar a condição de quem passa por ali e diminuir os riscos de um acidente. Diminuir os riscos de um acidente. Parece que esse trecho aí foi fechado por volta das 10 horas da manhã, não é isso? Muito carro passando por ali, tiveram que parar. Enfim, esse caminhão entrou, inclusive, na contramão para não bater, né? E ó, só depois de 10 minutos é que os animais entraram em uma área verde do outro lado da pista. Precisa ver direitinho aí, né? Porque o risco é muito grande, é muito grande. Ou então esses bichos fugiram daí e estavam voltando agora pro pasto, né? Depois que foram encontrados. Mas é bicho pra caramba, hein? É bicho à beça, meu Deus. Vem comigo aqui, olha. Um homem obeso abriu um boletim é o segundo caso também que a gente mostra, hein? A gente já mostrou outro caso aqui em que houve problema numa porta giratória de banco e dessa vez um homem abriu um boletim de ocorrência contra uma agência bancária de Paulínia. Ele afirma que sofreu preconceito ao ser barrado na fila preferencial do banco. A Carla Ramil conta pra gente, traz os detalhes aqui, ó. Olho na notícia. Passei 2 noites sem dormir, constrangimento ao máximo, porque já sofremos constrangimento tudo, não poder comprar uma roupa, não poder... Às vezes você chega numa loja, ó, quero ver roupa, mas não tem roupa para o senhor. Mas quem disse que é para mim? Eu quero comprar para o meu filho. Então o preconceito há em todos os lugares. Agora uma fila de banco na qual eu chego, que todo mundo me conhece, que é complicado. Ricardo tem 38 anos, pesa 175 quilos e é portador da síndrome de Pickwick, uma doença que comprime e aumenta o coração e também sobrecarrega os pulmões. Além disso, ele ainda sofre com a obesidade. Por causa dela, desenvolveu problemas cardíacos, respiratórios, vasculares e hormonais. A vida não tem sido fácil para ele. O peso elevado traz dificuldades para caminhar e se manter em pé.
Poucos minutos são suficientes para provocar falta de ar. Ele espera há 3 anos e meio pela cirurgia de redução do estômago. Está na fila do Hospital das Clínicas de São Paulo para realizar o procedimento, que tem a promessa de mudar a vida dele e trazer mais saúde. Outro fator causado pela obesidade foi a apneia do sono. O motorista, que no momento está afastado do trabalho em função da doença, tem que usar este aparelho que permite que ele não pare de respirar enquanto dorme. Segundo este laudo médico, Ricardo chegou a ter 241 paradas cardíacas na mesma noite de sono. O caso dele é grave e exige muitos cuidados médicos. São necessários 7 remédios por dia para manter todo o organismo equilibrado. Mas mesmo assim, ele sente dores durante todo o dia. Por causa de todos esses fatores, Ricardo conseguiu uma autorização de deficiente, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Paulínia, que permite que ele estacione em lugares reservados e enfrente filas específicas. Desde que recebeu o documento, nunca teve problemas. Sempre foi bem tratado em todos os lugares. Mas, segundo ele, há poucos dias, quando foi a essa agência bancária na Avenida Presidente Getúlio Vargas, se sentiu humilhado quando um funcionário do banco afirmou que ele não era deficiente. O gerente veio me... um funcionário que estava atrás do caixa veio me indagar qual que era a minha deficiência, porque eu estava na fila e eu achei um absurdo, porque não preciso falar qual que é a minha deficiência. Sou obeso, estou com 175 quilos, uma série de enfermidades que a obesidade traz, e a pessoa indagando, o constrangimento ao máximo, todo mundo olhando, uma sensação horrível, até que eu me senti com a mão atada, pedi para minha esposa ir até o carro pegar uma credencial que a prefeitura, que a secretaria me forneceu. Para provar a deficiência, Ricardo pediu à mulher que apresentasse a carteirinha. Mesmo diante da documentação, o motorista afirma que o funcionário do banco continuou a constrangê-lo na frente de muitas pessoas que estavam no local. Ela trazendo a credencial, apresentei para esse senhor. E esse senhor falou, fez um ironicamente, continuou pagando. Aí ele vem indagar quem que era a pessoa do cheque na qual eu estava fazendo a operação bancária. Essa pessoa é meu pai. Ele aponta o dedo para mim e fala, deficiente não pode pagar conta de terceiros. Eu falei, mas não é conta de terceiro, é meu pai. Eu estou efetuando, o cheque está nominal meu nome e vou sacar o restante. A esposa de Ricardo, vendo que o marido passava mal com toda a situação, pediu ao funcionário que parasse de discutir. Mas, de acordo com ela, isso não aconteceu. Eu pedi mais de uma vez e ele não parava. Ele começou a questionar, a falar. E isso vai alterando, né? A pessoa ficando nervosa. Ela conta que as pessoas que estavam na fila ficaram indignadas com o comportamento do empregado da agência. Quando eu olhei para a fila, todos pararam para ver o que estava acontecendo. E eu acredito que todos ficaram sensibilizados, porque viu que ele estava num direito que exerce e todo mundo quis entender. Aí eu peguei, ele conseguiu pagar as contas, eu peguei ele e consegui tirar ele da agência. Só que ele já saiu mal, chorando, com a pressão alta, diabetes alta. O motorista se emociona com a situação e acredita ter sofrido preconceito. Eu indaguei para ele, conversei com ele, falei que eu tinha necessidade, falei que eu estava passando, não estava passando bem, estava passando mal, estava com falta de ar, e ele indagando. E além disso, ele insistindo. E o que mais me deixou chateado é que a minha esposa, nós estamos sempre no banco, os funcionários sabem da nossa deficiência. E eu sempre estou no banco, a minha esposa, Senhor, fique em paz, deixa para lá, meu marido não está passando bem, meu marido não passa bem. E ele, em nenhum momento, respeitou nem o pedido dela. Nem o pedido dela foi respeitado. Deixar eu quieto, eu só queria pagar uma conta. Ricardo registrou o boletim de ocorrência por perturbação da tranquilidade na delegacia de Paulínia. Ele pretende entrar com processo na justiça por danos morais. O objetivo dele é evitar que outras pessoas passem por tamanho constrangimento. Resolvi falar justamente porque hoje em dia todo mundo se fala em homofobia, todo mundo se fala em tantas outras leis que estão favorecendo ao preconceito. E o que aconteceu comigo nada mais foi com preconceito. Bom, nós procuramos a agência bancária e ninguém respondeu a respeito desse caso. Continuamos aqui com o espaço aberto
para que alguém possa dar um retorno para a gente. Mas não é o primeiro caso que a gente mostra. Inclusive, a gente já mostrou aqui casos de gente que ficou preso em porta giratória, teve que tirar roupa, né, porque foi confundida aí com o suspeito de tentar assaltar o banco. Né? Quantos não foram os casos que a gente já mostrou? Aqui em Campinas há uma discussão importante a respeito da questão da obesidade em filas. Há uma lei sendo proposta na Câmara Municipal para que os obesos também possam frequentar e, nesse momento, haver lá a indicação, né, na fila de que eles possam frequentar aquela fila especial. Porque o obeso, né, eu estou falando da obesidade mórbida, eu estou falando daquele cidadão, né, que não é que está gordinho, não, ele está com obesidade, não consegue vencer a obesidade e com a obesidade sofre de alguns problemas, né? Sofre com o problema nas articulações, as dores, os problemas cardíacos, os problemas envolvendo, né, o que decorre da obesidade. Aqui em Campinas estão discutindo isso, talvez seja uma lei interessante, né, para que haja respeito ao obeso. Você sabe que tem gente que tem mania de falar assim, isso é sem vergonha isso, porque o cara come demais, porque ele faz isso, faz aquilo. Não é bem assim, hein? Não é bem assim. Às vezes a pessoa tem algum distúrbio hormonal, tenta emagrecer e não consegue. Tenta emagrecer e não consegue. Terrível essa situação aí, terrível essa situação. A gente segue acompanhando esse caso, que não é o primeiro, né? Eu repito, não é o primeiro. O negócio de banco também piorou muito, hein? Os caras ganham dinheirão, mas piorou muito o atendimento ao cliente. O cliente dança, né? Fica refém, em muitos dos casos, de funcionários sem treinamento, sem condição nenhuma de lidar com o público, sem condição nenhuma de lidar com os clientes. Vem comigo aqui, olha. A polícia de Sumaré procura os responsáveis por matar um motorista de 37 anos. Os investigadores acreditam que o assassinato possa ter sido motivado por vingança. Já é o caso daquele rapaz que foi encontrado com as orelhas cortadas, o carro foi incendiado e parte do corpo também foi queimado, não é isso? Sinais de crueldade pura. Eu disse ontem aqui para Carla Ramil. Isso aí tá me parecendo vingança, né? Ele estava no caminho de a quem interessava a morte desse rapaz. Cruel demais, hein? Cruel demais. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil, vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. O corpo foi encontrado durante a madrugada no bairro Dante Marmiroli, em Sumaré. A polícia chegou ao local depois de denúncia anônima. Reginaldo de Melo, de 34 anos, estava com as mãos e os pés amarrados, a boca amordaçada, sem as duas orelhas e com o pescoço cortado. O corpo foi parcialmente queimado e abandonado em uma zona rural da cidade. A vítima trabalhava em uma empresa de ônibus, era motorista. Segundo o que a família contou à polícia, ele chegou em casa por volta das 6 horas da tarde, como fazia todos os dias. Tomou banho e saiu. Disse que se encontraria com um amigo. Na madrugada, a mãe dele, preocupada com o fato do filho não ter dado notícias, avisou o irmão, que imediatamente procurou a polícia. Na delegacia, o familiar descobriu que um corpo havia sido localizado e resolveu ir até o local com a PM para ver se era Ricardo. Ao chegar lá, as suspeitas se confirmaram. Ao lado do cadáver, os policiais encontraram este canivete com marcas de sangue e também uma garrafa PET com cheiro de combustível. O material pode ter sido utilizado na morte do homem. O carro dele foi achado totalmente queimado no bairro Portal Bordon, a cerca de 5 quilômetros do lugar onde a vítima foi localizada. Em depoimento, familiares afirmaram que Ricardo não tinha envolvimento com drogas. O chefe dele também foi ouvido e disse que o motorista era um bom funcionário e que se dava bem com todos os outros empregados. A polícia abriu inquérito para apurar o fato. Uma das hipóteses levantadas é a de vingança, devido ao requinte de crueldade utilizado no homicídio. O caso vai ser investigado pelo 1º Distrito Policial do município. Ricardo não tinha passagem pela polícia. Olha, nós estamos recebendo a informação aqui de que esse rapaz já havia recebido ameaça. É isso, Vinícius? De que já tinha recebido ameaças. E é em cima disso que a polícia vai trabalhar agora, né? É em cima disso que a polícia vai trabalhar agora. Agora, a pessoa que fez isso aí tem uma frieza enorme, hein? Uma crueldade sem tamanho, uma frieza enorme.
Você imagina que a pessoa matou, cortou o pescoço da vítima, arrancou as 2 orelhas da vítima, né? E ainda desferiu golpes de faca contra a vítima. Parece que aquele canivete lá, aliás, um baita de um canivete, esse aí, olha, parece que ele é que foi usado no crime, né? Foi apreendido próximo ao local do crime. Que coisa, que coisa. E o carro queimado. Ele era motorista de ônibus, precisa saber se no meio dos trajetos que ele fazia, enfim, ele não encontrou alguém pela frente. Isso aí que a certeza que é vingança viu? Pode dizer de antemão aqui que é vingança. Agora precisa descobrir a motivação dessa vingança, né? A quem ele estava incomodando, ele estava no caminho de quem? Estava no caminho de quem? A polícia é que vai responder pra gente e nós vamos continuar acompanhando aqui no Brasil Urgente. Olha, pode vir comigo aqui, nós estamos vivendo um momento muito ruim no estado de São Paulo no que se refere à segurança pública. E mais ataques a policiais foram registrados aqui na região. Em Rio Claro, uma bomba caseira foi lançada na casa de um policial militar. Parece que o policial ficou ferido, não é isso? Em Campinas, os criminosos dispararam durante uma blitz que tinha uma base móvel da polícia. Ninguém sabe se os tiros foram contra os policiais, contra a base móvel, ou se os tiros foram disparados para cima. O fato é que os tiros não atingiram ninguém. Os tiros não atingiram ninguém. É terrível porque enquanto tem essa guerra aí de bandido com polícia, o cidadão fica no meio. A polícia está defendendo o Estado, está defendendo o cidadão. O bandido está lutando numa guerra que ele acredita ser legítima. E o cidadão de bem, né, as pessoas de bem, ficam no meio desse fogo cruzado e são as grandes vítimas dessa situação. São as grandes vítimas dessa situação. Deixa eu ver a reportagem da Lúcia Dinardi. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Uma base comunitária móvel como esta fazia uma ação de estreitamento de vias como este, em busca de indivíduos suspeitos, armas e drogas, quando tudo aconteceu. Por volta das 11 horas da noite, os policiais militares estavam na Avenida Ibirapuera, no bairro Jardim Londres, quando 4 homens em um carro, em atitude suspeita, passaram. Enquanto isso, os policiais abordavam um outro homem em um outro veículo. Eles constataram que o carro era roubado e encontraram uma arma. No momento em que eles levaram este homem para uma viatura, os 4 homens voltaram atirando para o alto. Durante a abordagem do indivíduo, o Honda Fit que havia passado pelo local retornou e efetuou alguns disparos para o alto, não atingindo policiais e nem civis, né? Na noite de ontem, um policial militar também foi alvo dos bandidos na cidade de Rio Claro. Por volta de 1h30 da manhã, ele tomava banho quando uma bomba caseira foi jogada pela janela do banheiro. Ele ficou levemente ferido, registrou um boletim de ocorrências. A polícia já tem suspeitas de quem teria cometido o crime. A família dele nada sofreu. As investigações agora correm pela Central da Polícia Judiciária de Rio Claro. Olha que coisa, porque são 2 atentados, né, supostos atentados em uma noite de muita confusão, de muitos problemas aqui no nosso estado de São Paulo, né? Esse possível atentado aí em relação à base comunitária da guarda da Polícia Militar, né, são policiais militares do 47º Batalhão da PM aqui em Campinas, tem essa base, né, os tiros foram disparados, houve disparos, né, e em São Paulo nós tivemos, por exemplo, a morte de um policial militar lá na zona leste da capital paulista, e esse caso de Rio Claro, né, esse caso de Rio Claro. A polícia vai investigar a relação, eu tenho certeza, dos casos, mas está aumentando a sensação de insegurança. Nós tivemos um mês de agosto com muitas mortes, foram mais de 20 mortos. Depois nós tivemos um mês de setembro relativamente tranquilo e agora, né, o que nós temos é uma situação bastante preocupante, com policiais militares sendo vítimas de bandidos, sendo executados no estado de São Paulo, né? E as noites têm sido muito preocupantes, porque é nas noites que estão ocorrendo esses ataques, não é isso? Além desses ataques aqui em Campinas, contra a base do 47º Batalhão da Polícia, também em relação,
né, a esse ataque lá em Rio Claro. Os caras foram na casa de um policial militar, ou seja, já sabiam onde morava o policial militar, aproveitaram o momento em que ele estava tomando banho e pelo vitrô do banheiro, não é isso? Tacaram uma bomba que acabou atingindo e ferindo o policial, ainda bem de forma leve, pelo menos segundo as informações que a gente tem. Ele ficou ferido levemente. É terrível, terrível, Deus do céu, faça-me o favor. E olha, em São Paulo, 9 pessoas acabaram baleadas em mais uma noite de muita violência na capital. 8 não resistiram aos ferimentos e morreram. Deixa eu ver a reportagem, olho na notícia. As marcas nos vidros da frente e das laterais do carro não deixam dúvidas em relação ao poder de fogo dos criminosos. Segundo a polícia, foram cerca de 50 disparos efetuados. Na rua, que fica em Carapicuíba, na Grande São Paulo, foram encontradas diversas cápsulas de munição calibre 9mm. O alvo dos atiradores era o dono desta loja de fraldas, identificado como Marcelo Aparecido Gelo, de 37 anos, e a mulher dele, Janis Leia Araújo, de 30 anos. Testemunhas disseram que o estabelecimento já estava fechado, mas que Marcelo voltou ao local com a esposa para buscar uma roupa. As vítimas já estavam indo embora quando homens em um carro preto pararam na rua e começaram a atirar. Janis estava no banco do passageiro do carro. Ela levou cerca de 11 tiros e morreu na hora. Marcelo ainda tentou fugir, mas foi baleado cerca de 8 vezes. Ele foi levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. Aqui na delegacia, os investigadores apuraram que Marcelo já tinha diversas passagens pela polícia, estava em liberdade provisória e seria um dos traficantes da região. Em Guaianazes, zona leste de São Paulo, outras 3 pessoas foram baleadas. Uma morreu e as outras 2 ficaram feridas. No local, as marcas da violência. Testemunhas disseram que o crime foi cometido por homens em 2 motos. Por volta do mesmo horário, outro assassinato, desta vez no bairro São Lucas, também na zona leste da capital. A vítima, Leandro Lopes de Oliveira, estava indo para o velório da avó quando foi surpreendido por homens encapuzados em um carro. Foram vários os disparos. Leandro morreu na hora. O crime aconteceu na frente da mãe da vítima. Em um outro ponto da cidade, no bairro do Cursino, zona sul, um homem foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Nenhuma testemunha foi localizada. Na Brasilândia, zona norte da capital, outro homem foi morto por 4 criminosos em 2 motos que passaram atirando. No bairro do Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo, outro homem baleado e morto. Em todos os casos, nenhum suspeito foi detido. Os crimes serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A onda de violência vem assustando a população paulista. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que nos 9 primeiros meses do ano, 5 deles registraram aumento do número de homicídios em relação aos mesmos períodos de 2011. Uma ação de criminosos em razão da determinação do governo, principalmente no combate ao tráfico de drogas. O governador está prometendo aí que vai responder na mesma medida aos criminosos, né? Pelo menos é o que ele está prometendo. E com detalhe que é o seguinte, nessa noite lá na capital paulista teve a morte de mais um policial, né? Na noite anterior outro policial já havia morrido. Desde o início do ano já são pelo menos 87 mortes de policiais aqui no estado de São Paulo. Aqui na região de Campinas, vários crimes, né, nessa onda de violência, deixaram a sua marca, mataram policiais, gente inocente que não tinha nada a ver com a história, não é isso? Alguns policiais perderam a sua vida defendendo a sociedade, mas acabaram vulneráveis diante da ação dessas facções criminosas, né, espalhadas por aí, desses grupos criminosos que estão mais armados do que o Estado, né? O cara tem fuzil, o cara tem granada, o cara tem de tudo para poder pegar o Estado. E o Estado está falhando. O Estado não está dando conta. E está deixando o policial, está deixando o agente de segurança desprotegido. Tem aí aquele reconto, ô Vinícius, desses casos? É o Walter Sena, é isso? Deixa eu ver a reportagem do Walter Sena aqui, ó.
Olho na notícia. No dia 3 de julho, uma base da Guarda Municipal de Piracicaba sofreu um atentado no Jardim Ibirapuera. No momento da ação, um GM que estava de plantão ouviu os tiros e viu 2 homens armados em uma moto. De acordo com a perícia, 6 disparos de pistola 9mm foram feitos pelos bandidos. Os projéteis atingiram 2 paredes, as portas de vidro que ficam na entrada e a viatura usada para o patrulhamento. No dia 19 de julho, 3 ônibus foram incendiados por criminosos no Jardim São José, em Campinas. Armados, os bandidos pararam os coletivos, roubaram os caixas e obrigaram os motoristas e cobradores a descerem. Depois, o bando jogou um líquido inflamável no veículo, ateou fogo e fugiu. Na ocasião, a polícia declarou que a ação poderia ser uma represália dos bandidos contra ações policiais na cidade. Em 19 de agosto, o militar da Aeronáutica Luiz Henrique Pereira da Silva, de 31 anos, foi assassinado em Campinas com vários tiros de fuzil. Ele estava dentro de um carro, esperando um amigo em frente a uma pizzaria na Avenida das Amoreiras, quando foi atingido por um suspeito que passava pelo local em outro veículo e disparou pelo menos 29 vezes. A Força Aérea Brasileira informou que o cabo servia no Parque de Material Aeronáutico em São Paulo e morava em Campinas. No dia 11 de setembro, um policial militar à paisana foi assassinado a tiros em frente a uma farmácia no bairro Vila Fátima, em Piracicaba. Um homem na garupa de uma motocicleta disparou 17 vezes contra o policial Gersil Benedito Canuto, de 43 anos. O cabo atuava na primeira companhia da PM e trabalhava como segurança no estabelecimento comercial nas horas de folga. Também no dia 11 de setembro, 2 ônibus foram incendiados em Bragança Paulista e um mercado da cidade foi alvo de ataques. A ação dos bandidos aconteceu logo depois da ação da Rota, que entrou em confronto com bandidos de uma facção criminosa e matou 9 pessoas. A PM determinou que as equipes não circulassem sem colete à prova de balas, isolou a frente dos batalhões e companhias com cones e reforçou o trabalho de rua à noite. E na manhã desta terça-feira, um agente penitenciário levou um tiro de fuzil no Parque Santa Bárbara, em Campinas. O servidor público foi atingido quando seguia para o Centro de Detenção Provisória de Hortolândia em um carro oficial. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou o atentado, mas informou que ainda não pode relacionar o caso com outros ataques registrados no estado de São Paulo. A vítima está internada com um quadro clínico estável e, por enquanto, ninguém foi preso. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: até quando, né? Até quando nós vamos experimentar essa onda de violência? Eu, sinceramente, tenho muito medo. Eu tenho medo. Eu não sei se vocês têm medo. Eu tenho medo porque eu tenho família, eu tenho medo porque eu tenho amor à minha vida, eu tenho medo porque a criminalidade está solta por aí, e o que tem de bandido solto por aí é um negócio impressionante. 20 foram presos no começo da semana. Né? Mas parece que quanto mais bandido é preso, mais bandido nasce, mais bandido aparece. Né? E bandido que não está nem aí, para matar você e do outro lado, mata gratuitamente. Mata de graça, sem motivo, mata por esporte. Essa é a grande verdade. Né? Então, o governador está dizendo, vai ter retorno. A primeira coisa que o governador precisa fazer é admitir que ele está vivendo, né, uma situação de caos absoluto. Né? A primeira coisa que o governador precisa fazer é admitir isso. Segundo, melhorar, equipar, dar garantias às polícias, tanto a polícia civil quanto a polícia militar. Né? Precisa dar garantias a esses agentes, né, e equipar esses agentes. E ocupar os espaços que o Estado está deixando ausente. A criminalidade só cresce, a criminalidade só avança porque o Estado está ausente nas comunidades. Né? O traficante, ele se aproveita do local onde não tem uma base da polícia, onde não tem escola, onde não tem nada, né? Para ali se estabelecer, dominar aquele espaço e transformar aquele espaço no seu território, onde ele vai se fortalecendo. Se o Estado estiver presente, se o Estado estivesse ali, né, certamente esse camarada aí não ia ter para onde correr, né? Ele não ia construir ali o seu quartel-general, não é isso? Ou vocês acham que eu estou maluco aqui? Eu acho que eu estou falando óbvio. Afinal, o óbvio é que me parece esclarecedor nesse momento. Não adianta a gente ficar procurando teoria, mas será que não... Não, é básico. Assim como 2 mais 2 somam 4,
né? O que a gente tem que dizer aqui é o seguinte, é preciso ocupar as comunidades, é preciso melhorar a condição das comunidades que estão servindo cada vez mais de base para esses criminosos que aí estão, olha. E quando eu falo em comunidade, eu estou falando dos bairros carentes, eu estou falando nos bairros onde não há policiamento, e é claro que eu não me esqueci da condição da situação carcerária, né? Ou melhora a condição das prisões, ou o Estado toma de volta para si as cadeias, ou de dentro das cadeias os bandidos continuarão se organizando e mandando aqui do lado de fora. A própria Band já denunciou, as cadeias são territórios livres. Entra celular, o cara manda mensagem, faz de tudo, hein? Faz de tudo. Vem comigo aqui, olha. Tem o caso da menina, um desastre familiar aqui em Campinas, uma consultora imobiliária de 27 anos. Ela foi espancada até a morte pelo próprio irmão. O agressor é usuário de drogas, atingiu a cabeça da vítima com 6 marretadas. É uma história muito forte, muito triste, né? E que tem origem na droga, né? A droga mais uma vez matando. Se ela não mata quem usa a droga, ela mata indiretamente quem está no meio do caminho do usuário. Essa é a realidade, infelizmente. Parece que a mãe da menina até tentou impedir a tragédia e não conseguiu, não é isso? Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil. Tá aqui, ó, Ouro na Notícia. O crime aconteceu nesta casa, no bairro Cidade Singer, às margens da rodovia Santos Dumont. Eram 7 horas da manhã, quando Patrícia Aparecida Forner, de 26 anos, planejava utilizar este computador, que fica na sala da casa. A jovem precisava terminar um relatório do trabalho, mas o irmão dela, Carlos Alberto Pinotti, de 47 anos, não permitiu. Ele dormia no local e não queria que a luz fosse acesa. De noite ela foi para fazer os trabalhos no computador e a internet estava ruim. Aí ela falou assim, ai mãe, amanhã cedo eu levanto mais cedo e faço antes de trabalhar. Ela fez. Ela levantou e estava fazendo, daí ela acendeu a luz porque ela tinha que copiar no caderno. E ela copiando, ela acendeu a luz para enxergar e ele começou a invocar por causa da luz acesa. Por causa da discussão, Dona Helenir, mãe dos dois, acordou e tentou encerrar a briga, mas não conseguiu. Aí na discussão eu falei, Beto, vai dormir, deixa ela fazer o trabalho dela, ela tem que trabalhar. Aí ela falou assim, ai Beto, deixa eu trabalhar, se eu não trabalhar eu não posso ajudar a mãe. Ela falou assim, a mãe sozinha não dá conta. O homem enfurecido pegou esta marreta e desferiu 6 golpes na cabeça de Patrícia. Ela não teve como se defender. No local ficaram as marcas da violência, o caderno da jovem e a parede da sala cheias de sangue. Ele pegou, entrou lá dentro, catou a marreta e começou a marretar a cabeça dele e eu não consegui segurar, menina. Eu não consegui segurar ele, eu não tive força. Assustada, a Dona Helenir pediu ajuda aos vizinhos. Ele foi batendo e ela, para Beto, para. Aí depois, coitada, ela não falou mais e foi caindo e eu não consegui fazer mais nada. Eu só gritei os vizinhos, socorro, o vizinho para todo lado apareceu. A mãe sofre, chora e conta que Carlos Alberto é usuário de drogas e que usa os entorpecentes em casa. Ela fala que o filho mora com ela e Patrícia porque tinha se separado da esposa e perdido tudo por causa do vício. Ele acabou com um terreno que ele vendeu tudo em droga, minha filha. Dona Helenir relata que ele andava nervoso e agressivo. Ele não era assim de primeiro, mas agora depois ele ficou mais com ela. Após cometer o crime, Carlos Alberto fugiu. Horas depois voltou para casa, raspou a cabeça, fez a barba e foi embora. A mãe tem medo que ele volte e cometa outra loucura. E ele disse que ia voltar. A senhora tem medo? Eu tenho. Ele é meu filho, mas eu tenho um pouco de medo, sim. Segundo um familiar que não quis gravar entrevista, o homem ligou para um parente e afirmou não estar arrependido pelo que fez. No telefonema, ele teria lamentado por não ter conseguido matar a irmã. Patrícia foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada em estado grave ao Hospital Mário Gatti. A mãe não sabe o que fazer agora e teme perder a filha. Eu tenho dó dele, tenho dó dela, eu não sei o que fazer, não sei, perdi tudo.
Olha, a Carla Ramil está ao vivo comigo aqui. O grande problema, hein, Carla Ramil, é que mesmo socorrida, a menina internada no hospital, parece que os médicos constataram a morte cerebral da menina. É isso, né, Carla? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. Foi exatamente isso, Rodrigo. Hoje, por volta das 3 horas da tarde, foi decretado o óbito da Patrícia, né? 3 médicos foram até o Hospital Mário Gatti, fizeram exames, mas a morte cerebral foi constatada e Patrícia morreu, então, por volta das 3 horas da tarde de hoje. Foi oficializada, na verdade, a morte dela, né, Rodrigo? Porque ela chegou num estado muito grave ao hospital. Nós vimos aí na reportagem que eu fiz ontem, lá no local onde aconteceu o crime, né, na casa da Patrícia, onde ela vivia com a dona Elenir e também com o Carlos Alberto, e o maior medo da mãe era que ele voltasse para casa. E aí? E conforme a promessa que ele fez, Rodrigo, ele voltou, né, acabou linchado pelos moradores do local, até foi atingido por um tiro de raspão na testa e foi preso, Rodrigo. Foi preso ontem à noite e já está na cadeia anexa ao 2º Distrito Policial aqui de Campinas. O que eu fico imaginando é o seguinte, o coração dessa mãe que está dividido, né? Porque, querendo ou não, é filho dela, né? E o filho acabou matando a outra metade do coração dela, que era a filha. Tudo isso por conta da maldita droga e, pelo que a gente viu nas imagens ali, o consumo de droga já estava acontecendo dentro de casa, né, cara? Pelo que a gente viu, estava acontecendo dentro da casa da família. A Carla não está me ouvindo, né? É isso. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê diante desse caso aí é mais um caso em que a droga mata, de qualquer maneira, seja o usuário da droga ou indiretamente alguém está no meio do caminho. Indiretamente alguém que está no meio do caminho. É terrível esse caso, terrível esse caso. A morte confirmada, Carla Ramil, esse homem vai ficar preso, né? Sim, Rodrigo, ele já está preso, né? Foi preso ontem à noite, foi levado ao 1º Distrito Policial, hoje já foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial aqui de Campinas. Rodrigo, você me perguntava se ele usava drogas dentro de casa, né? A mãe falou que há muito tempo ele passava a noite toda utilizando, né, o entorpecente, fazendo uso do entorpecente. E que nesse dia ele teria ficado a madrugada toda no quintal da casa. A gente viu que existem alguns tubetes ali pelo chão, né, de cocaína. Ela não sabe, na verdade, que tipo de droga ele usava, mas que ele ficou a noite toda usando entorpecente. E de manhã, quando a Patrícia teria acendido a luz para terminar um trabalho que ela deveria levar para a empresa onde ela trabalhava, ele não gostou que essa luz ficasse acesa, então pegou essa marreta que estava no quintal da casa e desferiu 6 golpes contra ela. Olha, a Carla Ramil trazendo informações ao vivo, a gente continua acompanhando esse caso e fica um alerta, né? Para você aí, a droga ela mata direto ou indiretamente. Se ela não mata quem usa, geralmente mata, viu? Geralmente mata. Ela mata também quem está no meio do caminho. Então, um rápido intervalo comercial, da Atena chega na sequência, eu estou te esperando. Até já.